Imagine um julgamento divino que não encerra a esperança, mas abre as portas para a redenção eterna. Pronto para descobrir esse mistério? Bem-vindos à parte 2 da nossa jornada espiritual. Se na primeira parte exploramos os ensinamentos do Bardo Todal e do Espiritismo, agora vamos ampliar nosso horizonte e mergulhar em novas perspectivas sobre os mistérios da vida após a morte. Então prepare-se para descobrir como outras tradições e visões filosóficas interpretam a transição da consciência e a continuidade da existência. Então, junte-se a nós e continue essa fascinante busca pelo conhecimento e pela verdade sobre o que nos espera além da vida. Dentro da tradição católica, a vida após a morte é estruturada em 3 destinos principais: o céu, o inferno e o purgatório. Cada um desses estados reflete um aspecto de julgamento divino, mas também carrega uma mensagem de esperança e redenção. Enquanto o céu representa a união eterna com Deus, o inferno simboliza a separação definitiva dele. E o purgatório oferece a oportunidade de purificação e arrependimento para aqueles que ainda não estão completamente preparados para o convívio celestial. Textos fundamentais, como as passagens de Mateus, capítulo 25, 31 a 46, e o livro do Apocalipse, são essenciais para compreender a visão católica sobre o julgamento final, o destino das almas e a promessa de redenção. Bem como encíclicas, catecismos e outros documentos oficiais fornecem uma base sólida para os ensinamentos sobre a vida após a morte e o processo de purificação espiritual. Pensadores também como Santo Agostinho e Tomás de Aquino contribuíram muito de forma significativa para a teologia católica, oferecendo interpretações profundas sobre o céu, o inferno e o purgatório, bem como a natureza do julgamento divino. Enquanto alguns veem a vida após a morte como um julgamento divino rigoroso, a tradição católica ela propõe a esperança do reencontro com Deus e a redenção eterna. Diferente de abordagens que encaram a morte apenas como o fim de um ciclo ou como um processo de reencarnação, o catolicismo enfatiza a ideia de um julgamento que, embora severo, está imbuído da misericórdia divina. Essa visão se contrapõe à ideia de que o destino final da alma é predeterminado, ao sugerir que há sempre a possibilidade de purificação e salvação, mesmo após a morte física. Então, imagine uma justificativa que, ao mesmo tempo em que é perfeita e infalível, está repleta de compaixão e oportunidades para a redenção. Essa dualidade entre rigor e misericórdia torna a doutrina católica única e profundamente humana. Então, convido-nos a refletir sobre o equilíbrio entre a justiça e a graça divina. A ideia também do purgatório oferece um caminho de esperança para aqueles que buscam se aproximar de Deus, reconhecendo que a transformação e a purificação são processos que podem transcender a morte. E a perspectiva de um julgamento divino não deve ser vista apenas como uma sentença final, mas também como um convite para uma vida de virtude, arrependimento e crescimento espiritual, preparando a alma para a eternidade. Então, ao explorar os ensinamentos católicos sobre a vida após a morte, somos convidados a contemplar a profundidade da justiça divina e a beleza da redenção eterna, reafirmando a crença de que, mesmo diante do juízo final, há sempre a esperança do reencontro com o divino. No hinduísmo, a morte é entendida como parte de um ciclo contínuo de renascimentos, conhecidos como samsara. Esse ciclo é regido pelo karma, a lei de causa e efeito, onde as ações de cada indivíduo determinam seu destino em futuras encarnações. O objetivo final é alcançar a liberação, moksha, um estado de união com o divino e de liberdade dos ciclos de renascimento. Então, nesta tradição, temos os textos sagrados como o Bhagavad Gita, um dos textos mais influentes que discute o dever, o caminho da virtude e a natureza da alma, os Upanishads, que são textos filosóficos que exploram a essência da realidade, a natureza da consciência e o caminho para a libertação, e o Mahabharata, um épico que, além de narrar a história de uma grande guerra, traz ensinamentos morais e espirituais sobre o Dharma, o dever e a vida após a morte. Além disso, Swami Vivekananda, entre outros estudiosos do hinduísmo, como eu mesmo já trouxe vídeos do Paramahansa Yogananda aqui no canal, oferecem interpretações profundas e modernas desses ensinamentos, conectando-os à busca contemporânea pela compreensão espiritual. No hinduísmo, a morte é parte de um ciclo contínuo de renascimento, onde o karma de nossas ações determina nosso destino, uma dança eterna entre a causa e efeito.
Enquanto algumas tradições encaram a morte como um fim definitivo ou um julgamento único, o hinduísmo propõe um sistema dinâmico e interconectado, onde cada ação influencia o futuro. Essa abordagem se assemelha a uma dança cósmica, na qual cada passo, ação, reverbera ao longo do tempo, moldando a jornada da alma. Então imagine sua vida como uma parte de uma coreografia eterna, onde cada escolha e ação cria uma sequência que se repete em diversas formas, preparando o caminho para a libertação final. Essa visão não apenas enfatiza a responsabilidade de nossas ações, mas também oferece a esperança de que, ao praticar o bem, podemos romper o ciclo e alcançar a união com o divino. A ideia do Samsara nos convida a ver a vida como uma jornada contínua de aprendizado e evolução, onde cada existência é uma oportunidade para corrigir erros, aprimorar o karma e progredir espiritualmente. E alcançar o moksha é o objetivo final do espírito, significando a libertação das limitações do ciclo de renascimentos. Então, esses estados de iluminação refletem a união com a realidade última e a superação das ilusões do mundo material. Ao explorar os ensinamentos do hinduísmo, nós somos também convidados a enxergar a morte não como um fim, mas como uma etapa em uma jornada eterna de transformação, onde nossas ações moldam não só esta vida, mas todas as que virão. Essa perspectiva nos oferece uma profunda reflexão sobre o poder do karma e a possibilidade de, através da prática consciente, alcançar a libertação espiritual. Enquanto filosofias orientais e ocidentais dominam o debate, culturas indígenas e africanas nos lembram que a morte pode ser, acima de tudo, um elo entre o passado, presente e natureza. Seja nos ritos de Yorubás ou na reverência andina aos ancestrais, o que une essas visões é a crença de que a vida persiste, não em um além abstrato, mas na memória da comunidade e no ciclo da Terra. Para nós, a morte não é o fim, mas uma transformação que nos mantém vivos na floresta, nas montanhas e nas histórias que contamos, disse Ailton Krenak, líder indígena e ambientalista. Para os Yorubás, a morte não rompe os laços familiares. Os ancestrais Egum continuam presentes guiando os vivos. A reencarnação, a Tuiwa, não é apenas um retorno, mas uma missão espiritual. A alma volta para cumprir um destino, Ori, em conexão com as forças divinas, Orixás. Nos Andes, a morte não separa os vivos dos mortos. As múmias maoris eram consultadas em rituais e o Urucupachá era visto como um espaço de fertilidade e regeneração. Morrer era ingressar em uma rede de reciprocidade com a natureza, Aini. Assim como no Bar do Tudol, há um manual de transição, os ritos funerários com oferendas a Pachamama. Mas a conexão com a terra é central, diferindo da transcendência abstrata do catolicismo. Então, para muitos povos indígenas, a morte é uma viagem onde o espírito se funde à natureza. Entre os Navajo, por exemplo, evitar o Shindy requer cerimônias específicas, uma visão que ecoa tanto o cuidado tibetano com a transição quanto o purgatório católico. Então, encerramos essa segunda parte da nossa série refletindo sobre como o catolicismo e o hinduísmo oferecem perspectivas únicas e complementares sobre a vida após a morte. Enquanto o catolicismo nos apresenta a dualidade entre o rigor do julgamento divino e a esperança da redenção, o hinduísmo nos convida a ver a existência como uma dança contínua de renascimentos, guiada pelo karma e pela busca pela libertação. Se essas visões despertaram novas reflexões em você, deixa aí seu comentário também e compartilhe sua opinião. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar a parte final, onde eu complemento nossa jornada pelo mistério da vida após a morte. Obrigado por assistir e até breve.